Fala, torcedor, aqui é o 12º jogador e nesse vídeo iremos falar do segundo dia das quartas de finais da Sul-Americana e da Libertadores. Torcedor, vamos começar pelo confronto não brasileiro dessa quarta-feira, começando por 0 para o Independiente Del Valle, 2 para o Once Caldas. Sim, o Once Caldas venceu o Del Valle fora de casa por 2-0 e tem uma singela vantagem para o jogo da volta. Lembrando que ambas as equipes lidam com altitude. Não são aquelas altitudes bizarras, como lá em La Paz de 3.600, El Alto 4.200, mas são altitudes, ou seja, não são confrontos simples. É claro, por serem dois times que lidam com a altitude normalmente, o confronto fica mais nivelado, porque são duas equipes que conseguem estão muito acostumados em jogarem nessas condições, né? E ontem o time do Once Caldas aproveitou cada espaço cedido pelo Del Valle e conquistou uma vantagem muito interessante. Você conquistar um 2-0 num torneio de mata-mata é extremamente crucial para que você avance para a próxima fase. Esse time do Once Caldas, que tinha mostrado um pouco de um futebol interessante contra o Fluminense na fase de grupos, fez ontem um baita jogo fora de casa e conquistou a vitória. Conseguiu finalizar mais no gol do Del Valle do que o Del Valle no gol do Once Caldas. Então, assim, a equipe colombiana foi superior e saiu com a vitória lá do Equador. É claro, o Del Valle não está morto, o Del Valle vai ter o jogo da volta para tentar se recuperar, mas a vantagem da equipe colombiana é muito interessante, é muito promissora. Então, o Once Caldas, para mim, vai sim chegar com muito favoritismo para o jogo da volta. Lembrando, né, que contra o Once Caldas o Del Valle não tinha essa vantagem da altitude, porque o Once Caldas também joga com altitude, são altitudes muito parecidas, de 2.000 e poucos metros. Então, não é muito diferente você jogar contra o Once Caldas ou contra o Del Valle, tá? Então, o Once Caldas conseguiu uma boa vantagem para o jogo da volta e vai colocando seu pezinho na semifinal do campeonato, tá certo? Passando agora para o primeiro confronto brasileiro da quarta-feira. Galo 2, Bolívar também 2. Jogo lá na Bolívia, em La Paz. E aí, a gente está falando de um clube que não está acostumado a jogar em altitude e um clube que sempre está jogando a 3.600 metros. Ou seja, tem uma diferença e uma dificuldade tremenda para o lado do Atlético. E se você acompanhou o jogo, viu essa dificuldade, assim, descarada na partida. Porém, o primeiro tempo terminou como o torcedor do Galo queria e sonhava. 2-0 para a equipe brasileira. Um jogo com tantas dificuldades, você encontrar 2 gols lá em La Paz, com altitude, era completamente impensável no primeiro momento, mas o Galo conquistou esses 2 gols já no finzinho do primeiro tempo. Aí, passando para o segundo tempo, a gente já imaginava as dificuldades, mas não imaginava que o Bolívar buscaria o empate e até poderia ter virado, caso não tivesse desperdiçado uma das cobranças de pênalti, tá? Ou seja, o 2-2 ele se torna um resultado ruim porque o Atlético saiu ganhando de 2-0, né? Conseguiu estar vencendo a partida. Então, por isso ele se torna um resultado ruim. Mas se você pegar todo o contexto de como foi o jogo, de estar jogando a 3.600 metros de altitude, um jogo muito difícil, a gente sabe que o Bolívar lá é muito forte, o resultado foi muito bacana. A gente sabe, o Bolívar aqui no Brasil sempre joga bem pior do que quando joga na La Paz. A vantagem deles é em La Paz. Se você conseguir um empate lá, não é ruim. Porém, pelo contexto de ter aberto 2-0, o resultado se torna um pouco frustrante. Não vou dizer ruim, porque menos pior, né? O empate pelo menos veio. A derrota seria trágica. Como empatou, como o Bolívar não conseguiu trazer um golzinho de vantagem, né, o jogo não tende a ser tão difícil aqui no Brasil, na Arena MRV. Eu ainda coloco o Galo passando de fase aqui. Agora, passando pelas estatísticas desse jogo, né, do jogo passado eu não passei, 76% de posse de bola para o Bolívar, contra 24% do Atlético, 19 finalizações do Bolívar contra 7 do Atlético,
7 do Bolívar no alvo, 4 do Galo no alvo, chances claras 3 para cada lado. Ou seja, o Galo, jogando com algumas escapadas, conseguiu ter as suas chances claras, tá? Bolas na trave, Bolívar nenhuma, o Galo nenhuma. E defesa dos goleiros, 5 defesas do Everson contra 2 do goleiro da equipe boliviana. Ou seja, foi um jogo muito difícil e a gente sabe, jogar na altitude de La Paz contra esse bom time do Bolívar é muito, muito complicado. A gente sabe, é muito difícil. Jogar na altitude contra qualquer time fica difícil. Contra o time do Bolívar, que tem um bom treinador, tem uma organização tática bacana, já é muito mais difícil ainda, né? Se torna mais difícil ainda. Então, o placar, no final das contas, ele é frustrante por ter começado vencendo por 2-0. Mas ele não é um placar ruim. Voltar com lá da Bolívia, com empate em 2-2, é um placar interessante e, para mim, mantém o Atlético Mineiro, né, com a vantagem e a chance de se classificar sem muito susto aqui no Brasil. É claro, vai precisar jogar futebol, algo que o Galo ainda não demonstrou desde o trabalho do Cuca e até agora nesse trabalho do Jorge Sampaoli. Passando agora para o jogo da Libertadores, o único jogo que tivemos da Libertadores nessa última quarta-feira, lá no Monumental de Núñez, 2 para o Palmeiras, 1 para o River Plate, resultadaço conquistado pelo Verdão. Resultado muito bom conquistado pela equipe brasileira, tá? Num jogo, cara, que teve tempos distintos. Um primeiro tempo de um amasso do Palmeiras. O 2-0 do Palmeiras no primeiro tempo foi pouco. O River não conseguia passar do meio de campo. O River tomou um massacre no primeiro tempo. Poderia ter sido 3-4 com certa facilidade, tá? O Palmeiras foi muito superior ao River Plate na primeira etapa. Partidaça do Andrés Pereira, partidaça do Gustavo Gomes, Flaco Lopes e Vitor Roque, muito bom ontem à noite deles também. Assim, o primeiro tempo foi um avassalador do Palmeiras. Foi assim, um rolo compressor que o River não conseguia ver a cor da bola. Tá? A cor da bola, e o Palmeiras poderia ter aproveitado melhor essa superioridade toda para conquistar um placar ainda mais superior do que apenas o 2-0. Aconteceu que o 2-0 terminou o primeiro tempo, né? Fomos assim para o segundo, e no segundo tempo tudo se inverteu. O Palmeiras se recolheu, o Palmeiras parou de jogar e foi se defender. E aí, meu amigo, foi um massacre do River Plate. Foi assim, um rolo compressor, uma pressão alta. O Palmeiras não conseguia nem escapar para os contra-ataques. Quando escapava, meu amigo, era pernada no Flaco Lopes, pernada no Vitor Roque. E o Palmeiras correu muitos riscos de tomar o empate. Se a gente disse aqui que o River Plate poderia ter tomado 4 no primeiro tempo, o River Plate poderia ter feito 4 no segundo tempo. Tá? O River só não empata o jogo ontem porque é um time com algumas limitações. Porque é um time com baixo nível técnico. É um time que tem jogadores assim que jogaram a partida ontem horrorosa. Tá? Foram mal no jogo de ontem. O Salas, por exemplo, muito mal. Não conseguiu fazer nada ontem. Tá? O Acunha, também não gostei do jogo do Acunha. Muito cruza-cruza na área. Tá? Então, assim, se o River fosse um time mais qualificado e vivesse um momento muito melhor, não que o River esteja num momento ruim, o River com o Gallardo melhorou perto dos Rivers anteriores, mas, né, se fosse um River, por exemplo, de 2018, 19, que era a época ápice do River do Gallardo, o Palmeiras ontem tomaria um empate e talvez até a virada, porque o Palmeiras completamente morreu no segundo tempo. Se o River não passava do meio de campo no primeiro tempo, aconteceu o mesmo com o Palmeiras no segundo tempo. O Palmeiras estava desacordado. O gol do River sai num desvio, num chute de fora da área, um gol que vai ser, obviamente, considerado cagado, e foi, contra que o desvio mata o Everton e tudo mais, mas a realidade é que o Palmeiras estava flertando
em levar o gol, assim, há um bom tempo. O gol do River demora para sair, tá? Pelo que foi jogado, o gol do River demorou para sair. O do Palmeiras, no primeiro tempo, saiu com 6 minutos no escanteio do Gustavo Gomes. O do River saiu lá perto dos 80 já. Mas a realidade é que foram 2 tempos muito distintos. Um primeiro tempo onde o River não conseguiu jogar e o Palmeiras amassou, e um segundo tempo onde o Palmeiras resolveu recuar e segurar o 2-0 e quase, por muito pouco, não saiu com um 2-2 e um placar bem pior aqui para o Allianz Parque. O Palmeiras continua favorito, tem ainda um gol de vantagem, então é ainda mais favorito por esse um gol, que a gente sabe num confronto de mata-mata significa muita coisa, mas tem que tomar cuidado. O time do River tem uma qualidade técnica abaixo? Tem, mas não é um time que o Palmeiras pode fazer o que fez ontem, recuar e chamar os caras para cima, porque se fizer isso, vai tomar sufoco, e foi muito do que aconteceu na segunda etapa de ontem. Antes da gente terminar o vídeo, eu tenho que falar sobre a arbitragem, porque a arbitragem do Valenzuela ontem foi assim, um terror. Foi assim uma coisa inacreditável, né? Árbitro muito ruim, completamente perdido, e ele fez de tudo para dar o pênalti pro River. A sorte do Palmeiras é que o Montiel, se não me engano era o Montiel, estava impedido no início do lance. Se não, meu amigo, o River teria um pênalti marcado ontem, um pênalti muito mal marcado, inclusive. Tá? Um pênalti extremamente mal marcado. E se ele não está impedido, o árbitro ia dar o pênalti. E aí, meu amigo, o pênalti iria acontecer até antes do gol do River lá com o desvio e tal. Mas, meu amigo, sim, um pênalti ali, porque o pênalti ia sair antes, ou seja, dá mais tempo para o River jogar, tendo apenas um gol de desvantagem. Meu Deus do céu. E o Valenzuela fez de tudo para dar o pênalti. Se ele não expulsasse o Everton, tá? Everson, confundi. O Everton. Se ele não expulsasse o Everton ainda. Porque o tempo que ele ficou no monitor, companheiro, ele tava louquinho pra alterar o Palmeiras ontem lá no Monumental de Nunes. Tá? Então, assim, a arbitragem da Conmebol já é tendenciosa. A gente sabe. Ela já tem uma tendência para os adversários contra o Brasil. Tá? Isso para mim ficou descarado ontem, principalmente no quesito acréscimo, né? Porque quando o brasileiro está sofrendo com cera, tá assim, tendo problema com o goleiro caindo a cada 5 minutos, eles dão 3 de acréscimo. Ontem pro River eles deram 6. Fazia tempo que eu não via mais do que 3 de acréscimo em jogos da Conmebol. O River ontem foi 6. Então, assim, a gente sabe, cara, a gente sabe. Não é descarado como já foi há um tempo atrás, né? Mas existe ainda essa tendência para os clubes fora do Brasil, ainda mais pela hegemonia que o Brasil está tendo. Mas a realidade é que o Palmeiras flertou com um grande problema na noite de ontem. Se a gente pegar as estatísticas do primeiro tempo, o Palmeiras teve 44% de posse de bola contra 56% do River. Porém, o River não chutou nenhuma vez no alvo. Teve 3 finalizações, mas nenhuma no alvo. O Palmeiras teve 7 finalizações, sendo 4 delas no alvo e 2 chances claras. E ainda deu bola na trave numa cobrança de escanteio com o Lucas Evangelista. Aí para o segundo tempo, vocês verem a mudança. O River teve 76% de posse de bola contra 24% do Palmeiras. O Palmeiras teve uma finalização e não foi no alvo. O River teve 14 finalizações e 3 no alvo. E aí mostra o que eu disse. O River só não empata o jogo ontem pela falta de qualidade técnica. Se fosse um time mais qualificado, o River empataria o jogo ontem. E aí é que o Abel Ferreira e o palmeirense tem que abrir o olho. Tem que ficar de olhos abertos. Porque flertou sim com um resultado pior lá no Monumental na noite de ontem. Tá? E ainda flertou com essa bizarrice que foi essa tentativa de marcação de pênalti. Então assim, senhoras e senhores, é complicado. O resultado ele é bom, mas ele poderia ter sido melhor se o Palmeiras jogasse o segundo tempo como jogou o primeiro. Se o Palmeiras viesse para o segundo tempo com a mesma ideia do primeiro, o Palmeiras ontem poderia ter saído com 4-0 sem, assim, nenhum problema. Nenhum mesmo. Mas o Palmeiras baixou as linhas, as mudanças do Abel só pioraram o time, e assim o River Plate começou a gostar do jogo e por muito pouco não conseguiu empate. Então ficar de olhos abertos para esse jogo da volta. Lembrando, ainda acho o Palmeiras
favorito para estar nas semifinais. E aí, torcedor, concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, porque fortalece demais o meu trabalho. Também não esqueça de seguir o 12º Jogador nas outras redes sociais, tanto o TikTok quanto o Instagram. Lembrando que as nossas lives migraram, né, agora lá para o TikTok. Eles vão estar aparecendo aqui embaixo e você fortalece demais o meu trabalho. Indo até lá. Até uma próxima. Valeu, fui e tchau!